Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar em Tua casa, Senhor, e vir aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, Pai. Como é bom estar nesse ambiente, Senhor, onde podemos sentir a presença do Senhor entre nós, Pai, através dos louvores, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Recebe toda a honra e toda a glória, Senhor, nessa noite. Entregamos a Ti, Pai. Oh Deus maravilhoso. Agora pedimos que o Senhor venha estar presente na palavra, Pai, e fale a cada coração nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos as Escrituras, Pai, e possamos sair daqui ajudados, Pai, ajudados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13. Que Deus abençoe a cada um de nós. Já estamos abençoados, né, irmãos? É bom quando nós nos soltamos na presença de Deus, né? Que Deus abençoe também os que nos acompanham pela transmissão no YouTube. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Minha visão está cada dia mais embaçada para a leitura, não está fácil. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a leitura da palavra. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de falar, irmãos, nessa noite, com a graça de Deus, vou procurar ser bastante objetivo, né? É um assunto muito bom, muito gostoso da gente meditar. A palavra de Deus, ela é gostosa, ela é prazerosa, mas é um assunto bem minucioso. E eu gostaria, se Deus me ajudar, de trazer nessa noite algo, o título, um pequeno título que eu dei: a palavra semente não se denominará. A palavra semente não se denominará. Irmãos, a gente, quando aceitou esta mensagem, eu particularmente, a gente creu na mensagem,
A gente entendeu que precisava de Cristo, precisava da salvação, precisava do batismo para perdão de pecados. Tudo isso. Mas eu, falando por mim mesmo, eu não tinha ideia da dimensão do que é essa mensagem, quando eu aceitei a mensagem. Eu não tinha a exata ideia do que essa mensagem realmente é. Mas na medida que a gente vai andando e vai conhecendo e se aprofundando, Deus vai abrindo o nosso entendimento e a gente vai compreendendo o que é essa mensagem. O que ela é. E no momento em que a pessoa consegue compreender o que essa mensagem significa, irmãos, ela jamais volta atrás na sua caminhada. Jamais. Independentemente de qualquer coisa que você possa enfrentar no decorrer do caminho. Mas você não retrocede, você não volta atrás. Porque a mensagem, ela não é uma denominação. A mensagem, ela não se trata de uma igreja. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, para ter companheirismo uns com os outros e adorarmos a Deus em conjunto. Mas a mensagem não se resume a esta igreja. Ela é muito mais do que isso. E disse o profeta, é Deus em forma escrita. Agora, nós poderíamos comparar esta mensagem ao grão de trigo. Ao grão de trigo. E esse grão de trigo original foi a mensagem que saiu ali, através de Jesus, a palavra encarnada e transmitida aos apóstolos. Mas nós vemos que então coube aos apóstolos levar essa mensagem adiante. E dentre todos eles, o maior expoente, o que se destacou entre todos eles foi o apóstolo Paulo. O responsável por escrever grande parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Eu quero meditar bem calmamente nessa noite, mas que cada um possa captar a mensagem, né? E Paulo, quando ele pregou a mensagem, ele tinha segurança daquilo que ele estava ensinando. A ponto que ele disse diversas vezes, mas ele disse certa vez na Escritura ali, ele disse: o evangelho que eu aprendi, eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Em Coríntios 14, ali, quando ele está falando sobre os dons e falando sobre as mulheres pregadoras e tal, que a mulher não deve falar, não deve pregar na igreja, ele diz: aquele que for espiritual ou profeta, compreenda que essas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aos Gálatas, capítulo 1, ele diz: ainda que um anjo do céu, ainda que nós mesmos, ele falou, ou seja, Paulo e os demais apóstolos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu venha com outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Então veja que segurança tinha Paulo daquilo acerca do qual ele estava pregando e ensinando para as pessoas. Ele sabia que aquilo era a palavra de Deus. Ele sabia que havia recebido por revelação de Jesus Cristo. E que independentemente de quem viesse depois dele, falando qualquer coisa diferente daquilo, não deveria ser crido. Mas nós vemos que essa palavra, esse grão de trigo, ele foi semeado ali na primeira era, através do apóstolo Paulo, a era de Éfeso. Mas essa palavra, o irmão Brana fala que quando Deus se move, o diabo também se move. Nós vemos que Deus então sai com uma mensagem, através de Paulo. E o inimigo se levanta então, o espírito do anticristo, para semear o joio. E disse o irmão Brano que começou como um dito e se tornou uma doutrina e depois veio a ser uma lei.
um dito, e então uma doutrina, que nós vemos então que isso se consolidou no concílio de Nicéia, em Roma, no ano de 325 depois de Cristo. Agora observe, irmãos, quando se tornou uma lei, aí então se teve autoridade para perseguir e matar os cristãos. E disse o irmão Brana que certa vez houve um escritor que falou, que escreveu ali um livro, creio que foi, sobre o Deus silencioso, em tom de crítica, né? E ele dizia: como pode um Deus todo-poderoso ver o seu povo ser massacrado, perseguido, dizimado ali nas arenas, sendo mortos por leões, mortos ao fio da espada, queimados vivos, e permanecer quieto e não fazer nada? E aí então o irmão Brana vem e cita Jesus, São João capítulo 12, se não estou enganado, São João 12, 24, onde Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morre, aí então ele pode se multiplicar e render muito. Então isso era necessário, irmãos. Era necessário que aquele grão de trigo morresse na terra, sob a perseguição contra os cristãos. Essa perseguição por meio da falsa igreja, do joio. O irmão Brana, na mensagem Nas Eras da Igreja, ele fala sobre a verdadeira e a falsa vinha, ou seja, a verdadeira e a falsa igreja. E a verdadeira igreja, então, a noiva de Jesus Cristo, a igreja de Deus, e a igreja de Satanás. Está vendo? Satanás também tem uma igreja. E disse o irmão Brana, ele tem uma noiva e é muito religiosa. Mas o detalhe é que é uma noiva anti-palavra. É um povo contrário às Escrituras. Ao passo que Jesus terá uma noiva palavra. Amém? Aleluia. Então veja, aquele grão de trigo caiu na terra, aquela semente, morreu nas eras negras, na Idade Média ali, na perseguição aos cristãos, apodreceu ali, mas de repente, na era de Sardes, sob Lutero, o irmão Brana disse que ela soltou um pequeno broto, um pequeno brotinho. E se você olhasse ali, o irmão Brana fala nessa mensagem, eu vou ler aqui um pouquinho, um resumo das eras, na página, vamos ver se é aqui, na página 338, né? Aqui falando então quando Lutero saiu. Aí então, assim quando Lutero pregou a justificação pela fé, a verdadeira vinha, pela primeira vez em muitos séculos, começou a crescer generosamente. Então nós vemos, irmãos, que durante aquele período em que a mensagem foi perseguida, a verdadeira igreja foi perseguida e foi morta, a palavra se diminuiu muito, mas Deus sempre teve uma testemunha. Ele sempre teve um grupinho, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, aquelas eras negras. Deus sempre teve um pequeno grupo. Deus nunca deixou de ter uma testemunha na terra. Disse o irmão Brana, ainda que fosse um homem, mas Deus sempre teve alguém sobre quem ele pudesse colocar as mãos e dizer: essa é minha testemunha. Oh, e ele fala no livro de Apocalipse ali, que coisa gloriosa é aquela quando ele fala sobre Antipas. Nós não sabemos direito quem foi Antipas, não existe muito escrito sobre Antipas, mas ali Deus diz: a minha fiel testemunha. Então Deus sempre teve suas fiéis testemunhas.
E Deus amou tanto ali que ele fez questão de mencionar Antipas, a minha fiel testemunha. Aleluia. Seja uma fiel testemunha, que Deus irá te honrar. Aleluia. Mas então nós vemos que então saiu aquele pequeno brotinho ali, através da mensagem de Lutero. E então a verdadeira vinha, pela primeira vez em muitos séculos, começou a crescer generosamente. Foi quando houve aquele grande movimento da reforma protestante. Como a igreja nominal tinha usado o poder estatal para apoiá-la, agora o poder estatal começava a refluir contra ela, contra a falsa igreja, está vendo? Só que é aí onde Lutero cometeu o seu erro. Os verdadeiros crentes cometeram o seu erro. Eles permitiram que o Estado os subsidiasse. Por isso que, irmãos, o cristão nunca deve confiar na política. Jamais. Seja A ou B, política, esqueça isso. Esqueça isso. Não interessa se é esquerda ou se é direita, política, não confie nisso. Não confie, de maneira nenhuma. Desse modo, esta era não deslanchou muito na palavra. Por quê? Por causa da influência do Estado, da política. Graças a Deus que ela foi até onde ela foi. Mas porque se apoiou em grande parte no poder político, esta era terminou na organização. E este mesmo grupo que na geração de Lutero se havia desprendido da falsa vinha, observe isso agora voltava para se tornar uma filha da prostituta. Que coisa, irmãos. Que coisa isso, se vocês conseguirem acompanhar. Então Lutero se levanta com a mensagem de Deus. E era a mensagem de Deus. E o irmão Branham disse, e Lutero tinha o Espírito Santo. E as pessoas, o grupo de Lutero realmente tinha o Espírito Santo. Mas quando eles permitiram que aquele espírito político entrasse dentro da igreja, aí então eles se organizaram e morreram. Está vendo? Mas o que fez Deus? Deus simplesmente seguiu adiante. Deus seguiu adiante, então, com uma nova mensagem, a mensagem de John Wesley. Uma nova mensagem. E aqui, disse o irmão Branham, aí sim, foi uma era onde que a palavra teve uma expansão tremenda. Porque aí surgiram homens, ele disse, intelectuais, que amavam a Deus. E então o ensino da palavra se difundiu. A palavra, o ensino da palavra se espalhou, irmãos, através da era de Filadélfia. A era do mensageiro John Wesley. Então veja que ele diz aqui, alegramo-nos nesta era por este fato, falando ainda de Lutero, a reforma começara. Não foi uma ressurreição, porém uma reforma. E vocês sabem, irmãos, que quando a gente faz uma reforma, você preserva muito daquilo que já estava estabelecido. E é então por isso que um broto, ele não tem muito a aparência da semente original. Ele solta suas folhinhas ali. Mas ele não tem muito de parecido com a semente original, embora seja a mesma vida que estava na semente, está no broto. Mas Lutero conservou o batismo trinitariano e muito dos dogmas católicos. Não era, porém era uma reforma, tampouco foi uma restauração. Mas o grão de trigo que morrera em Nicéia, apodrecera na tenebrosa Idade Média, agora lançava um broto de verdade, significando que em alguma data futura, aleluia, no fim da era de Laodiceia, um pouco antes que Jesus viesse, a igreja voltaria a ser novamente uma noiva semente de trigo.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma noiva semente de trigo, enquanto o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. Que coisa! Desde que a quinta era trouxe uma grande disseminação da palavra através da imprensa, a sexta era foi sagaz em tirar vantagem disso. Esta era foi a segunda etapa da restauração. Como afirmamos anteriormente, foi a era da borla. O ensino abundava. Esta foi a era de homens intelectuais que amavam a Deus e o serviam. Os missionários abundavam e a palavra espalhou-se pelo mundo. Foi uma era de amor fraternal, foi a era da porta aberta, foi a última era de longa duração, e após ela viria a era de Laodiceia, que seria uma era curta. Está vendo? Laodiceia será uma era curta. A verdadeira vinha floresceu nesta era. Aleluia. Acompanhe agora o crescimento daquele grão de trigo que caiu, foi semeado, caiu, morreu, apodreceu e brotou. Agora, o irmão Brando disse, a verdadeira vinha floresceu nessa era. Aleluia. E você sabe que quando a flor surge é porque logo em seguida vem o quê? O fruto. Aleluia. Como em nenhuma outra. Quando se pensa em números no próprio país e no exterior, esta era trouxe homens santos para a vanguarda. A verdadeira vinha se expandiu e a falsa vinha retrocedeu. Pela primeira vez, a falsa vinha retrocedeu. A qualquer lugar que a verdadeira vinha fosse, Deus dava luz e vida e felicidade. Aleluia. A falsa vinha destacou-se pelo que era: trevas, miséria, pobreza, ignorância e morte. E assim como a falsa vinha em seu dia de poder não pôde matar a verdadeira vinha, tampouco podia a verdadeira vinha trazer a falsa vinha de volta a Jesus Cristo. Eu creio que tem um hino que diz: o que é trigo, o que é joio, né? O joio não pode virar trigo, mas o trigo também não pode virar joio. Aleluia. Então, mas a falsa vinha entrincheirou-se, se esperando pela última parte da última era, quando reconquistaria tudo para si, com exceção daquele pequeno rebanho que eram eleitos, a verdadeira vinha de Deus. Aleluia, isso é para nós, irmãos, isso é o nosso tempo. Você tem que se identificar nisso. Mas quão tristes esta era nos faz sentir quando percebemos que cada grande movimento de Deus, e houve muitos, descuidou-se em lançar fora a doutrina nicolaíta, pois todos se organizaram e morreram. Vocês perceberam isso, irmãos? A mensagem de Deus se levantava, mas porque ela vinha por meio de reformadores, ela acabava se organizando e morrendo. Se organizando e morrendo. E assim foi até a era de Filadélfia. Agora, na era de Laodiceia, aqui vem a coisa mais gloriosa. É quando surge a espiga do trigo. E é o momento mais aguardado pelo agricultor. É quando surge o grão. É quando surge o verdadeiro fruto. É por isso que ele lançou a semente na terra. É o grão. Todas as outras etapas foram importantes, porque foi o desenvolvimento. Mas aqui está o coroamento, irmãos. Aqui está a grandeza desta mensagem. É o coroamento da igreja. Aleluia. E assim chegamos à última era, a era de Laodiceia. Essa é a nossa era.
Sabemos que é a última, porque os judeus estão de volta à Palestina. Não importa como chegaram lá, eles estão lá. E este é o tempo da colheita. Amém? Mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um sazonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. Aí é que está, irmãos. É trigo, tem a espiga, o grão está ali, mas nenhum agricultor colhe o trigo verde. Tem que ter um amadurecimento. É necessário esse amadurecimento. E a igreja está exatamente nesta fase. É a fase do amadurecimento. Nós não estamos mais vivendo nos dias de Lutero. Nós não estamos mais vivendo a mensagem de John Wesley, de santificação. Nós já estamos além disso. A igreja evoluiu em justificação pela fé, em santificação, mas agora é tempo do batismo com o Espírito Santo. É o tempo do coroamento da igreja. Aleluia, é tempo de arrebatamento. Mas antes tem que haver um amadurecimento. E agora veja como vem esse amadurecimento. Você sabe como vem esse amadurecimento? O irmão Brana disse que o trigo, ele precisa estar na presença do sol para amadurecer. E a igreja tem que estar na presença do Filho, ele disse, para amadurecer. O sol em inglês é sun, S-U-N. Filho em inglês é son, S-O-N. Por isso o irmão Brana fazia aquele trocadilho, ele dizia, a igreja tem que estar na presença do Filho, assim como o trigo tem que estar na presença do sol. Antes que possa haver uma colheita, tem que haver um amadurecimento de ambas as vinhas. O joio e o trigo tem que estar maduro. Aleluia! A era luterana foi a primavera. A era wesleyana foi o verão do crescimento. A era de Laodiceia é o tempo da colheita e o ajuntamento do joio para que seja atado e queimado, e o recolhimento do trigo ao celeiro para o Senhor. Aleluia! Ó irmãos, quando você consegue ver essas coisas, você abre a sua visão. Aí você sabe que essa mensagem é muito mais do que questão de igreja, irmãos. É muito mais do que apenas adorar a Deus. As denominações adoram a Deus também. Mas a diferença é que eles adoram a Deus em espírito, e nós adoramos em espírito e em verdade. E esses são os verdadeiros adoradores, dos quais Jesus falou. Não basta ser em espírito, tem que ser em espírito e verdade. Aleluia! E o Pai procura os tais. Aleluia! E Ele está procurando ainda, irmãos. E a hora que o último eleito entrar, se dará o arrebatamento. Aleluia! Tempo de colheita. Você já notou que no tempo da colheita, embora haja uma verdadeira aceleração do amadurecimento, há uma consequente desaceleração no crescimento, até não haver mais crescimento? Não é exatamente isso que estamos vendo agora? A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos de diversas crenças. Seus números não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser. E em tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. É a pura verdade. É apenas uma exibição, show da fé. Show de lotar estádios, pregadores famosos. É apenas uma exibição. E a verdadeira vinha, o que dizer dela? Ela está crescendo. Onde estão os vastos números que continuavam vindo nos avivamentos e respondem às chamadas de altar?
Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação ou desejosos de algo físico, em vez de desejar o que verdadeiramente é espiritual? Que coisa! Muitas vezes as pessoas estão interessadas em algo físico, cura para o corpo, bênção material. A gente vê cada absurdo na internet, irmãos. Eu vi um homem ali bramando, ali dizendo que se esse Deus então não pode te dar um carro, então é melhor você virar satanista. Mas que barbaridade! Servir a Deus por interesses materiais, que vergonha! Uma pessoa dessa nunca soube o que é Deus na vida. Nunca sequer teve uma ideia do que é Deus, do que Deus representa. E nossos irmãozinhos que morreram, perderam a vida lá, foram massacrados nas arenas. Mas morreram dizendo: vale a pena servir esse Deus. Eles sabiam que o que os aguardava era algo muito maior do que o mundo tem a oferecer. Aleluia! São bênçãos acrescentadas à nossa salvação. Graças a Deus, se Deus te deu uma casa, um carro, um bom trabalho, te deu uma família bem estruturada, louvado seja Deus por isso. Mas isso nada tem a ver com a salvação. Aleluia! Eles estão desejosos de algo físico, em vez de desejar o que verdadeiramente é espiritual. E diz o irmão Branham: será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca, e a porta foi fechada, contudo Deus tardou o juízo 7 dias? Nem um só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silenciosos. E todavia é o tempo de colheita. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos que afastam o povo da palavra. Porém o trigo tende a amadurecer, e para ele Deus está enviando o profeta mensageiro, aleluia, com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Aleluia, louvado seja Deus. Se você tem aceitado esse mensageiro profeta, é um sinal de que tu é um eleito de Deus, irmão. Aleluia. Eles ouvirão assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadurecerão na palavra até se tornarem uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Agora sim você pode ver a semelhança. A mesma mensagem que saiu em Éfeso, sob o ensinamento do apóstolo Paulo, você vê agora aqui, nesta era de Laodiceia, sob o ensinamento do Elias para essa era. Aleluia! O mesmo batismo bíblico que havia sido suprimido nas eras passadas, que havia sido sufocado nas eras passadas, substituído por um batismo pagão em títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Agora ele ressurge, não como uma coisa inventada, mas as escrituras trazidas novamente à cena. E é isso que levará o trigo ao amadurecimento, irmãos. Aleluia. Esta era, vamos um pouquinho adiante aqui. É maravilhoso meditar nisso. Esta era começou logo após a passagem do século XX. Como tinha de ser, aqui, 1906, né? Como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja
voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Aleluia. Os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento, tal como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar os dons do Espírito. Aleluia. E aquilo foi glorioso. Creu-se então que isto verdadeiramente era tão esperada a restauração. Não era. O irmão Branham fala em outras mensagens que aquilo ali era a casca. E a casca é muito parecida com a semente. Ela tem exatamente o formato da semente, mas ela tem só uma finalidade: proteger a semente, guardar a semente. A semente está ali dentro da casca. Amém? Creu-se então que isto verdadeiramente era tão esperada a restauração. Não era. Por quê? Porque a chuva serôdia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou do ensino. A chuva serôdia depois é a chuva da colheita. Como podia isto ser a coisa real quando a chuva do ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais ainda não tinha vindo. Assim, o que se esperava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Veja que isso já foi em Laodiceia, irmãos, no início da era de Laodiceia. Nisto existia uma mistura do injusto participando da bênção espiritual e manifestando-se no Espírito Santo, como temos perseverado em lhes mostrar. Lembram da primeira experiência que o irmão Branham teve entre o povo pentecostal? Quando ele viu aqueles dois homens, um se levantava e falava em línguas e o outro levantava e interpretava, e um era um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, e o outro era um hipócrita. É isso que ele está falando aqui. Nisto também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Mensagem ungida dos últimos dias, o irmão Branham fala que o Espírito Santo pode fazer a pessoa falar em línguas, profetizar, ter todos aqueles dons ali, e ainda assim ele ter um demônio na sua alma duvidando da palavra. E as igrejas estão cheias disso. Então, para provar que isto não era o real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. E então foi um movimento pentecostal que surgiu como um movimento de Deus e se organizaram. E aí você vê aí, não vou nem citar o nome, né? Mas você sabe, igrejas pentecostais está cheio. O nosso bairro aí, quase cada esquina tem uma. Mas se você for ver a fundo, Pentecostes mesmo, ali dentro não tem nada. Porque eles dizem no Pentecostes eles falaram em línguas. Sim, eles falaram em línguas. Mas eles se esquecem que no Pentecostes eles também se arrependeram e foram batizados no nome de Jesus Cristo. Foi no Pentecostes. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade, proveniente do mensageiro desta era. Nela, nesta igreja, nela estará a plenitude do Pentecostes,
porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar onde estavam no princípio. Isso é, assim diz o Senhor. Amém? Se isso é assim diz o Senhor, irmãos, não tem como falhar. O irmão Branham disse, Jesus terá uma noiva pura, sem mancha, sem ruga. Quer nós façamos parte disso ou não, Ele terá uma noiva pura, Ele disse. Mas eu creio que eu faço parte dessa noiva. Eu creio que cada um de nós que tem crido nessa mensagem fará parte dessa noiva. Aleluia. Oh, irmãos, quando você começa a ver essas coisas, então você sabe no que você tem crido. Você sabe que essa mensagem não é uma denominação, não é uma igreja qualquer, não é um povinho qualquer, mas é o poder de Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É assim diz o Senhor. Já estamos encaminhando para o fim aqui. Mas porque é isso que Joel 2, 23 e 26 diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporânea serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo. Aleluia. Você é trigo? Aleluia. E os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos. Você pode comer dessa palavra aqui e ficar satisfeito. Não precisa buscar em livro de teologia nenhum, nessa palavra já tem o suficiente. Aleluia. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia. Que promessa, irmãos. Que promessa nós temos. Aleluia. Agora aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja. Ela começou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Porém, Deus tem de restaurar, porque Ele não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecostes do princípio. Oh, irmãos, é a mesma palavra, irmãos, tem que descer o mesmo poder, irmãos. Não é apenas a palavra, mas o mesmo poder tem que estar nessa igreja. Aleluia. Agora note que no versículo 25 diz que porque precisamos de uma restauração. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga comeram tudo, exceto a raiz e uma pequena porção do caule. Ora, nos tem sido dito que todos estes insetos são um único e mesmo inseto em diferentes fases. Isto é correto. Eles são o espírito anticristão manifestado na organização, na denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquela pobrezinha raiz e caule vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém vai trazer a sua plantação original de volta, a semente original. Aleluia! Ele o está fazendo, como declarado no versículo 23, através da chuva de ensino ou temporã. Em seguida virá a chuva da colheita ou a fé de arrebatamento. Aleluia! E é isso que nós estamos esperando. É por aquela gloriosa fé de arrebatamento.
E disse o profeta: a fé para o rapto está nas mensagens. Por quê? Porque é através da mensagem, irmãos, que nós obtemos o ensinamento. É através da mensagem que nós nos alimentamos, que nós nos instruímos, que nós crescemos espiritualmente. É através da mensagem, do conhecimento da mensagem. Pode vir o doutor fulano de tal, pode vir o bispo, pode vir o papa, e ele não consegue te enganar, porque você está instruído na palavra. E disse Jesus em Mateus 24 que os dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do erro, seriam tão parecidos, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Muito parecido. Mas só não engana os escolhidos porque eles têm o conhecimento da palavra, o ensinamento da palavra. Aleluia. A fé para o arrebatamento. Então veja, Jesus falou ali: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Esse atai em molhos para queimar, o profeta nos ensina que é o Concílio Mundial de Igrejas. É quando as igrejas estarão sob o poder, então será a imagem erigida à besta. O irmão Brana fala aqui nessa mensagem, a imagem erigida à besta, o Concílio Mundial de Igrejas, onde todas as igrejas chamadas cristãs estarão unidas sob o poder da besta, do falso profeta, do anticristo. Mas disse aqui o profeta que antes que o anticristo, vamos ver, eu quero ler aqui da mensagem mesmo. Vamos ver aqui. Porém, antes que o anticristo em pessoa, que é quando o diabo mesmo se encarnará em um homem ali, assuma o comando completo deste sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Aleluia. Antes que ele tome o domínio completo, essa igreja será tirada. Aleluia. Então veja, essa mensagem é muito grande, irmãos. Essa mensagem é maravilhosa, é Deus em forma escrita. Por isso nós temos que nos instruir, nos alimentar dessa palavra. É isso que nos coloca, que nos deixa com uma fé sólida. É isso. Com razão, creio que foi Davi que disse: Deus me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Essa mensagem não é areia movediça, é uma rocha firme. Fique sobre essa palavra. Fique firme nessa palavra, fique firme nessa fé. Não arrede o pé para Satanás. Irmão Brana disse que o lugar mais alto que o diabo pode subir num cristão é na sola do pé dele. Não deixe ele te enganar. Não deixe ele te levar em volta com qualquer pensamentozinho, qualquer coisa para te afastar dessa palavra. Fique firme. Fique firme. E um dia desses, aquele glorioso poder descerá sobre essa igreja. Aquele mesmo poder que desceu sobre eles no Pentecostes, o tremendo batismo do Espírito Santo. E então essa igreja fará maravilhas, irmãos. Deus fará maravilhas através da igreja. Perguntaram para o irmão Brana, disse: irmão Brana, a noiva terá um ministério antes do rapto? Ele disse: sim, é isso, é a mensagem, ele disse. Esse é o ministério da noiva, é a mensagem, irmãos.
O ministério da noiva não é nada mais, nada menos que a mensagem. Ela é tudo, é suficiente para nós. Nós não temos que procurar coisinha aqui, ou coisinha ali, a mensagem é suficiente. Esse é o ministério da noiva. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. É tempo de colheita. O trigo está amadurecendo. E aí então aquela mesma semente de trigo que morreu, que apodreceu, agora ressurge. E depois do trigo, o irmão Brana disse: por isso essa mensagem nunca se denominará, porque ela é o grão de trigo. Porque ela é o grão de trigo. O que vem depois do trigo? Você não tem mais nenhuma etapa de crescimento depois que o grão está maduro. Depois do grão maduro só resta a colheita. Depois dessa mensagem não haverá outra era, não haverá outro mensageiro, como muitos estão dizendo, o oitavo mensageiro, não sei o quê. A voz ali, como é que eles falam? O clamor da meia-noite. Essa mensagem já é o clamor da meia-noite. Aleluia. Não haverá uma nova era, não haverá uma nova mensagem, não haverá um novo mensageiro. Haverá um arrebatamento, e é para mim, é para você. Aleluia. Mas vamos ficar firmes com essa palavra. Amém? Você é trigo? Aleluia. Somos trigo de Deus. Ele cuida da sua lavoura, Ele cuida da sua colheita. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Às vezes precisamos ouvir essas coisas, não é mesmo? Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos orar aqui, chegou os pedidos de oração em favor de Margarete, que nasceu seu filho. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a irmã Margarete, irmão Adão, seu filhinho. Enviamos aqui os parabéns para eles, né? E que Deus abençoe ricamente. Irmã Elizabeth pede oração em favor de Priscila, que sofreu uma queimadura na mão. Graças a Deus já está melhor. Oração em favor de Rafaela, que está hospitalizada com um problema neurológico. Oração em favor de Liliane, que não está bem. Oração em favor do irmão Assis. Glaucileide pede oração por Gilvan, para Deus libertar das coisas ruins que o acompanham. Oração em favor do Olívio, que está no hospital com infecção generalizada. Marluza pede oração em favor do seu filho Hendrick, que está de aniversário. Deus abençoe também o Hendrick. Continue abençoando esse menininho, né? Vamos orar, irmãos? Vamos. Pela irmã Sheila. Vamos orar pela irmã Sheila. Mais alguém? Irmão José pede oração pelo Oséias. Irmã José pede oração. Vamos orar. Vamos orar todos num só propósito, irmãos. Todos num só espírito, pedindo a bênção sobre esses pedidos de oração, como se fosse por alguém muito próximo seu, como se fosse seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão. Ore com amor. Senhor Deus, depois de meditarmos na sua palavra, Pai, tem chegado, Senhor, esses pedidos de oração para nós nessa noite.
E, Senhor, nós oramos agora como um apenas, todos como uma só voz, Pai. Nós levamos a Ti, Senhor, esses pedidos, representando essas pessoas, Pai. Esta pessoa que está no hospital, Senhor, que não está bem de saúde, Pai. Ó Deus, que a Tua mão possa tocá-la nesta hora, Senhor, com cura, com libertação, Senhor. Também repreendemos, Pai, essa infecção generalizada que está atingindo essa pessoa, Pai. Repreendemos o espírito de morte nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, cada pedido que foi mencionado nesta noite, Senhor, pelos aniversariantes, Pai, pelas mãos levantadas representando, Senhor, pelo Oséias, pelo Hendrick, Senhor. Ó Deus, pelo filhinho do irmão Adão, Senhor, pela irmã Jocely que levantou sua mão, Pai, representando um pedido, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor. Repreende a Satanás e sua obra nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o diabo saia, seja derrotado nesta hora, em nome de Jesus Cristo, e que haja testemunho para a glória de Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Tem mais alguma coisa? Apenas reforçando, amanhã então, o pastor Febrônio estará conosco e pedimos então que todos venham, né? O pastor Febrônio estará amanhã conosco aqui. Também os pais que têm criança na escolinha permanecer no final do culto, a irmã Flávia está pedindo. Amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz, irmãos, a presença do Senhor nosso Deus. Amém? Estamos despedidos. Glória a Deus.